Introdução à Teologia do Mal em Gênesis 1 a 3. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Hoje nós continuamos a nossa série de respostas à TV Caminho Livre. Nesse momento da série, falando sobre a doutrina do mal, a origem do mal, a natureza do mal, a relação entre Deus e o mal, e de uma forma ainda mais subdividida, a gente está falando nesse momento do livro de Gênesis, né? No começo dessa série a gente falou, aliás, melhor dizendo, no começo desse momento da série a gente falou do livro de Jó, e agora vamos falar um pouquinho do livro de Gênesis para a gente poder avançar para outros pontos interessantes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e aí podermos, na próxima fase desta série, falar sobre a doutrina da depravação total, beleza? Então é isso. No vídeo de hoje eu não vou comentar nenhuma frase, nenhum conceito, nenhuma ideia do Paulo César, da TV Caminho Livre, de forma específica. Entretanto, vamos trabalhar um dos textos mais fundamentais, né, na relação aí entre Deus e o mal. Isso vai ter inúmeras implicações para compreensões calvinistas ou adventistas, a partir do texto, né, que é de fato fundamental e importante, que é Gênesis 1 a 3. Então a gente vai ler os 3 capítulos. Para não ficar uma coisa muito cansativa, eu vou fazendo alguns comentários, até mesmo para destacar alguns pontos interessantes para vocês durante a leitura, mas a gente vai ler os 3 capítulos de uma forma meio corrida, e depois eu volto e faço algumas considerações em geral, para contextualizar um pouco aí da discussão sobre a teologia do mal. Inclusive eu ia colocar no nome desse vídeo Introdução à Ponerologia, né? Mas a maioria das pessoas não saberia do que se trata, por isso eu coloquei Teologia do Mal. Mas ponerologia vem lá do grego poneros, né? Elogia, que é o estudo do mal, né? Então a gente vai estudar um pouquinho esta questão aí do mal em Gênesis 1 a 3, então sem mais delongas, vamos a um dos textos mais clássicos, mais estudados, mais radicais nas suas implicações da palavra de Deus, que é Gênesis capítulo 1. E a partir do verso 1 a Bíblia diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Os primeiros versos de Gênesis 1 já colocam em perspectiva a relação entre o bem e o mal, ainda de forma indireta. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, quando Deus faz a luz e vê que ela é boa, ele separa a luz das trevas. Não existe a aplicação específica do texto de que as trevas são más. Entretanto, mais cedo ou mais tarde, esse clima já fica estabelecido desde o princípio, havendo separação entre luz e trevas. Sendo a luz boa, em tese, as trevas são más. O que, inclusive, coloca a perspectiva de uma forma muito interessante, porque antes que Deus dissesse haja luz e houvesse luz, havia trevas. Então é como que as trevas são o pressuposto. E aí Deus vem e age na direção da luz, e vendo que a luz é boa, faz separação entre luz e trevas. E aí a luz ele chama dia, as trevas ele chama noite, e aí então houve o primeiro dia. Uma coisa interessante de perceber também é que, conquanto o clima luz e trevas já esteja invocado, e a gente já tenha muita tradição em ler luz e trevas em termos morais, o texto ainda, pelo menos não de forma explícita e direta, faz uma separação moral entre luz e trevas, inclusive porque ele diz que a luz era boa
e foi separada das trevas, mas não há a indicação que as trevas eram más, né? Ou moralmente más, ou más em algum sentido, né? O que fica claro é que a luz é preferível às trevas, a luz é o dia, as trevas são a noite, mas a leitura é um pouco mais natural na relação, inclusive talvez aí em aspectos físicos, né? Naturalmente também da perspectiva da Terra, e aí você precisa pressupor todo o funcionamento do sistema solar para poder entender por que existem aí essas rotas de, enfim, esses movimentos de rotação, de translação, e como que a Terra gira em torno do Sol e tudo mais, para criar essa dinâmica, né, essa experiência em quem está na Terra entre dia e noite. Seja como for, quando Deus olha para isso, ele vê que é bom, e é bom que haja essa separação, e as trevas estão presentes, e a luz é boa, e Deus disse haja luz, e houve luz, e tudo mais, e etc. Beleza? Daqui a pouco isso aqui vai amadurecer em questões um pouco mais profundas relativamente às questões. Aí, a partir do verso 6, o texto continua dizendo assim: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez Deus o firmamento e separação entre águas, debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céu, houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros nos firmamentos dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e as colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Muito interessante você vê que o texto se aprofunda na linguagem bem natural, ainda não existe nenhuma indicação moral ou sobrenatural do mal, e inclusive evoca-se toda essa questão, né, da separação entre luz e trevas, dentro de toda essa dinâmica na relação entre a terra, o sol, a lua, as estrelas, tudo narrado da perspectiva da Terra, como se Deus fizesse todas essas coisas em torno da Terra, ainda que o texto não seja assim absolutamente explícito nessa direção. O texto foi lido dessa maneira, inclusive foi usado para justificar um geocentrismo, né, que depois a cosmologia e tudo mais vai passar pela revolução heliocêntrica, né, para perceber que os movimentos do planeta Terra, da Lua, do Sol indicam que na verdade é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol e as estrelas e tudo em torno da Terra. Isso é bem interessante, bem importante. Entretanto, aqui mantém-se a separação entre a luz e as trevas. E o que se diz? E Deus viu que isso era bom. Ainda não há a indicação de nenhum mal, pelo menos em sentido moral ou sobrenatural, nessa separação entre luz e trevas, tá bom? Aliás, a ideia de que as trevas estão conectadas a um mal moral é muito comum,
Inclusive é bíblica, porque existe essa aplicação da relação entre luz e trevas, no sentido moral, onde as trevas representam o mal, a noite representa o mal, o diabo representa o mal, o pecado representa o mal, o sofrimento representa o mal, a dor representa o mal, tudo mais, a morte, etc. Entretanto, ainda essa realidade não está amadurecida no texto, em Gênesis 1, tá bom? Essa separação natural entre luz e trevas ainda é boa, tá? Ainda não tem nenhum mal aqui implícito. E aí, a partir do verso 20, o relato continua. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra dos mares, e na terra se multipliquem as aves, houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Aqui na criação dos animais e tudo mais, existem inúmeras implicações gigantescas para 1 milhão de questões aqui, né? Especialmente porque faz-se referência à sua multiplicação, mas não se faz referência a gerações que substituem gerações dado o processo da morte. É óbvio que a gente lê o texto da perspectiva de que assim é porque assim é na realidade, então a impressão que se passa é que Deus já estabelece uma relação de vida, procriação, morte. Essa geração que foi procriada, daqueles que primeiro tiveram vida, vão procriar, vão dar vida à nova geração, vão morrer, e assim sucessivamente. A impressão que passa é essa. Entretanto, o texto assim não faz referência, né? O texto simplesmente fala da bênção de Deus na multiplicação dos animais, sem com isso indicar a sua morte e a substituição de uma geração posterior da parte da anterior que vai morrer, e tudo mais, ainda que também o texto faça referência já de antemão de uma perspectiva, entre aspas, humana, porque existem animais selváticos e animais domésticos. Naturalmente, animais domésticos meio que tem que ver com o lugar onde o ser humano vive. Então, existem animais que convivem mais proximamente com os seres humanos, inclusive com implicações mais pacíficas do que animais selváticos, que em tese são mais perigosos e precisam ficar mais afastados, porque se você, ser humano, morar no meio só de animal selvático, mais cedo ou mais tarde você vai ser morto e trucidado e acabou. Pelo menos essa é a leitura natural que a gente faz do texto em função da nossa experiência na realidade, mas não é o que o texto diz, ainda que o texto faça separação entre animais domésticos e animais da selva, tá? E é tudo muito interessante, inclusive você começa a perceber como que é difícil você ler Gênesis 1, né? Da perspectiva do texto fora do acesso à própria realidade que te cerca. Então o texto não descreve nenhum tipo de morte, nenhum tipo de mal moral, nenhum tipo de sucessão de gerações e vida e morte, ou de perigo de animais da selva de matarem os seres humanos, porque até aqui inclusive nem tem ser humano, apesar do texto já fazer referência a uma coisa assim de animais domésticos versus animais da selva. Então perceba, existe uma forte tensão entre a linguagem e a narrativa do texto e aquilo que a gente sabe que é um desdobramento posterior de toda a história, onde, por exemplo, luz e trevas representam bem e mal moral, não simplesmente algo natural, onde tudo é simplesmente bom.
onde animais da selva oferecem perigo à vida dos seres humanos, por isso os seres humanos simplesmente convivem mais de perto com animais mais inofensivos, tipo cachorro, gato, lá, passarinho, qualquer coisa nessa direção, e não convive de forma tão pacífica e tão direta com tigre, leão, mesmo serpente, que daqui a pouco vai chegar aqui no texto e tudo mais. Então é muito interessante você, né, fazer uma leitura atenta desse tipo de coisa, e na verdade existem zilhões de estudos a respeito dessa narrativa e como é que funciona, como é que não funciona, como que o dia 1, 2 e 3 se relacionam ao dia 3, 4, 5, ou 4, 5, 6, enfim, na verdade. Porque aí no primeiro dia tem aí a questão das estrelas, aí lá no quarto dia tem alguma coisa a ver com isso, firmamento, as estrelas, sei o quê. Aí depois Deus cria o céu, aí depois lá cria as aves, aí cria a terra e enfim, as plantas, e aí cria os animais. Então é como se o dia 1 fosse paralelo ao 4, o 2 ao 5, o 3 ao 6, né? E aí o sétimo dia meio que a coroa desse negócio todo, onde Deus descansa e está feita, né, a criação, está pronta. Mas antes disso, no sexto dia, a partir do verso 26, existe a criação do homem, né? E aí o relato diz: também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. É interessante que não faz referência aos animais da selva, né? Então o ser humano tem amplo domínio, mas aparentemente, pelo menos, em tese, os animais selváticos ficam meio que distantes, né? Não debaixo desse domínio, pelo menos não textualmente, né? E aí a Bíblia diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Zilhões de implicações para o que isso significa, como que é a masculinidade como imagem de Deus, a feminilidade como imagem de Deus, e dois refletem um Deus, e os dois são uma só carne, mais cedo ou mais tarde, daqui a pouquinho é o que vai acontecer, né? E aí criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou e o abençoou, e Deus os abençoou e lhe disse, né? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto e dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra em que há fôlego, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Existe um pouco da ideia, assim, de que o homem é a coroa da criação, porque após a criação do homem, Deus fala e era muito bom. Entretanto, o que era muito bom não era só a criação do homem, mas, né, todo esse processo de ordenamento da realidade termina com um coro, né, que vai se elevando, né? E viu Deus que era bom, e Deus viu que isso era bom, e era bom, e era bom, e era bom, e era muito bom, né? Então você percebe que até esse momento aqui, mesmo a divisão entre luz e trevas, onde a luz é boa e não se faz referência às trevas como más, e todo esse ordenamento da natureza, da criação, da realidade e tudo mais é muito bom, não existe qualquer referência a um mal moral. A gente lê um pouco dessas referências na imagem das trevas ou na imagem dos animais da selva, e tudo mais, porque a gente já está, vamos pensar assim, cheio de informações da realidade, tais quais a própria Bíblia vai depois explicar essas coisas nesses termos, mas por enquanto ainda assim não é. Não é assim nesse momento até aqui. Então aqui aparentemente existe um mundo muito bom sem referência ao mal, e daqui a pouquinho isso vai mudar. Isso vai mudar num contexto bem interessante, né? Vamos continuar a leitura. Capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, todo o seu exército, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera, né? Aí você vê a origem do sábado, inclusive num contexto, né,
perfeição, num contexto onde tudo é muito bom, onde inclusive este dia santificado, abençoado, separado, ordena, né, o ritmo da realidade, onde Deus cria em 6 dias e descansa no 7º, e adiante, já num contexto de queda, e aí as discussões já são um pouco mais complexas, essa dinâmica entre 6 dias de criação e 1 de descanso, ou 6 dias de trabalho e 1 de descanso, vai estar presente na própria lei de Deus ao povo, mesmo no contexto da queda, né? E tudo é muito interessante, inclusive, para que o homem, dessa forma, reflita um pouco da própria dinâmica divina na criação, né? Bem interessante, bem legal. E aí o texto continua. Esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, ainda não havia nenhuma erva no campo que havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina que subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Deus formou do homem, Deus formou ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui o texto, né, é muito interessante, inclusive existe uma amplíssima discussão sobre se Gênesis 1 e Gênesis 2 são 2 relatos independentes e contraditórios da criação, tá bom? A esse respeito eu vou colocar um link na descrição desse vídeo de uma aula do pastor Dr. Reinaldo Siqueira a respeito um pouco dessas questões aí, para você pelo menos entender mais ou menos em que direção tudo isso vai. E, inclusive é uma aula muito legal, muito interessante. Eu recomendo que vocês se aprofundem nesse tipo de questão, tá? Não vamos fazer isso aqui. Entretanto, aqui no verso 9, já existe, né, a indicação de que Deus, ele faz brotar essas árvores todas, são agradáveis à vista, são boas para servirem de alimento. A árvore da vida no meio do jardim, uma coisa extraordinária. E também existe a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui, talvez aí a primeira referência bíblica, aquilo que vai amadurecer na experiência do que a gente vai chamar de fato de mal moral, né? Que tem a ver com desobediência, que tem a ver com pecado, que tem a ver com morte, que tem a ver com tentação, que tem a ver com o desvio daquilo que é até aqui muito bom, né? Inclusive porque a ideia até aqui é que enquanto não se desobedece a Deus, que daqui a pouco dará a ordem ao ser humano de que não pode comer dessa árvore do bem e do mal, a presença da árvore do bem e do mal no jardim faz parte da criação que é muito boa, tá bom? Então não existe nenhuma indicação de que esta árvore ela é má, ou que ela representa unicamente algo mal, porque ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ainda que seja muito tradicional que se enfatize unicamente a experiência do mal em função do tomar do fruto desta árvore em desobediência à ordem divina, que daqui a pouco vai acontecer. Então, existe a tendência totalmente natural dos leitores do texto de se concentrarem no mal que surge da desobediência em função do comer do fruto desta árvore, mas não se pode olvidar de que esta árvore, ela é a árvore que dá o fruto do conhecimento não só do mal, mas do bem e do mal. E isso tem implicações interessantes relativamente à origem do pecado, a origem do mal e a própria essência do pecado e do mal na realidade. E basicamente o que a gente precisa entender aqui é que a árvore do conhecimento do bem e do mal, antes que você tome dela em desobediência a Deus e experimente o mal, a morte, o pecado e tudo mais, ela é boa. E isso tem uma indicação muito interessante.
o mal vai surgir de algo que é bom. Inclusive, nesse ponto, o que é bom? O bom é que as criaturas entendam que existe um grau, existe uma experiência, existe espaço para algo que se chama liberdade de escolha, inclusive na direção daquilo que Deus não gostaria que fosse feito. O que coloca Deus numa categoria de grandeza maior e melhor do que se ele privasse criaturas, seres a quem ele daria existência e vida, de fazerem alguma escolha contrária a que ele, Deus, achasse ou julgasse como a melhor ou a única adequada, né? Se não houvesse esta possibilidade de fazer algo contra o que Deus quer, todas as coisas seriam unicamente a função de Deus, seriam unicamente marionetes divinas, como um grande jogo de computador, onde o programador do jogo é que decide toda a história de tudo o que acontece com todos os elementos e personagens e, enfim, histórias do jogo, né? E o que acontece? Aparentemente, um mundo dessa forma é pior, é mal em contraposição a um mundo onde as criaturas, ou pelo menos algumas das criaturas, tenham uma liberdade, inclusive de fazer algo que vai contra a vontade de Deus ou do programador, vamos pensar assim, né? Inclusive, quando você trabalha um pouco o conceito de inteligência artificial, você percebe que o próprio conceito de inteligência artificial é o quê? É uma máquina, é um computador, ou é um robô, é algo nessa direção, que passa a impressão de inteligência de acordo com o que o criador do computador, da máquina e do robô consiga programar. Então, por exemplo, os programadores de inteligência artificial, eles conseguem fazer os robôs darem algumas respostas a algumas perguntas e passarem a impressão que eles estão entendendo o que está sendo perguntado e dando respostas, então passa a impressão de uma inteligência. Entretanto, tudo está presente na programação com que o programador imbuiu aquela máquina, e até o momento o ser humano não conseguiu criar uma inteligência artificial que pudesse de fato ser autônoma, transcender a própria programação e agora criar consciência, sentimento, amor, ódio. Inclusive essas coisas povoam um pouco o universo dos filmes e a Skynet, o Exterminador do Futuro, onde as máquinas vão se rebelar contra os homens, mesmo o Matrix. Tem um monte de filme nessa direção. Tá? E seja como for, o ser humano tá inclusive muito longe, né, de conseguir criar uma inteligência de fato, que inclusive tenha raciocínio, sentimento, autonomia, e se inclusive o ser humano começasse a caminhar numa direção de ser capaz de fazer isso, os dilemas éticos e morais e espirituais, e as implicações mesmo na prática de que tipo de ser nasceria, né, ou seria criado num contexto como esse, são absolutamente gigantescos, né? Mas o ser humano ainda está muito longe, né, de vislumbrar esse tipo de questão. Então, é tudo muito interessante, seja como for, aparentemente, Deus, ele é um ser de uma capacidade criativa imensamente maior do que a capacidade humana que a gente está relatando aqui no contexto da inteligência artificial. E Deus consegue dar a vida a seres autônomos, ou pelo menos não é assim autônomo no sentido de independentes dele mesmo, mas autônomos em si mesmo no sentido de poder tomar decisões, inclusive contra a vontade de Deus, né? Que é exatamente o rumo que a história aqui está tomando, ainda que aqui, nesse verso 9, ela ainda esteja incipiente. Mas olha que interessante, que Deus seja capaz de criar as coisas nesses termos não é algo ruim, é algo, inclusive, bom, né? O mal vai surgir desta situação,
mas esta situação em si, ela não é má em si mesma, ok? E toda essa ideia, ela de fato, ela carrega, vamos pensar assim, o germe da maior discussão a respeito da origem do mal, da doutrina do mal e do que de fato é mal. E aí o ponto é o seguinte, a liberdade que Deus vai dar à criatura vai fazer com que o mal exista. Mas a liberdade não é má. Então o ponto não é que Deus criou o mal, é que Deus criou a liberdade. Naturalmente, existem zilhões de dilemas em função disso, porque Deus sabia de antemão que o mal surgiria da existência da liberdade. E aí, porque permitiu, porque criou nesses termos. E se, por exemplo, Deus vai resolver o problema do mal que vai existir em função do abuso da liberdade, por que já não criar o mundo com esse problema de antemão consertado e fazer as coisas acontecerem como elas acontecem e todas as implicações de sofrimento, dor, morte, que inclusive vão ficar bem claros no texto aqui daqui a pouco. E esses dilemas, eles são absolutamente amplos, profundos e complexos, e no absoluto só Deus pode respondê-los, ainda que a gente possa vislumbrar respostas parciais ou uma construção de toda uma dinâmica parcial de resposta que dê razão a Deus na teodiceia e que não implique que Deus é mau e nem que a dádiva da liberdade, seja aos anjos, seja aos homens, tenha sido má. Ainda que foi essa concessão de liberdade que fez com que o diabo se tornasse o diabo, e que Adão e Eva se tornassem pecadores, e que fosse contextualizada toda essa história do mal e do pecado na realidade, beleza? Ok, mas a gente está se adiantando um pouco algumas coisas, mas por enquanto aqui até o verso 9, existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal, é bom que assim seja, ainda que isso vai ser usado para o mal na direção daquele que vai escolher o mal. Inicialmente o diabo, que vai aqui ser a serpente, e depois Adão e Eva, que aqui vão ser os primeiros pecadores, tá bom? Ok, mas que eles pudessem ter feito esta escolha é bom e não mal. Ainda que a escolha de desobedecer a Deus é má e não boa. Aí, nesse caso, a culpa do mal recai sobre a criatura e não sobre Deus, ainda que Deus tenha dado a liberdade à criatura, que a criatura vai mal usar para criar o mal, beleza? Para viver o mal, para experimentar o mal e tudo mais. Beleza. Isso é bastante importante da gente definir, porque de outra forma, se por exemplo a árvore do conhecimento fosse unicamente do mal, e inclusive Deus tivesse feito um decreto para que fosse garantido que Lúcifer caísse e Adão caísse nesse teatrinho aqui, que de fato não envolveria uma liberdade real e uma escolha real, aí de fato nós teríamos aqui unicamente uma árvore do mal e não do bem e do mal, ou do conhecimento do bem e do mal, e Deus seria o responsável pelo mal. A estrutura que aqui está sendo criada é diversa dessa estrutura, né? Inclusive, Deus faz tudo muito bom, ainda que ele permita o mal, né? E inclusive, ele não facilita o mal. Ele, na verdade, deixa você comer tudo menos uma coisa. Não é do tipo assim, você não pode fazer nada e só pode fazer uma coisa, né? Que seria a vontade dele. Inclusive isso seria mal na perspectiva aqui do texto, né? Então Deus deixa fazer tudo menos uma coisa, Deus deixa comer tudo menos uma coisa. Então Deus reserva algo para si, inclusive para provar a lealdade da criatura, para colocar limite na liberdade da criatura também, demonstrando que ela tem liberdade real. E qual é a prova que ela tem liberdade real? Que ela de fato pode desobedecer à vontade de Deus. Ponto. Então aqui está criado um paradigma muito diferente do paradigma calvinista, onde é a vontade de Deus que está sendo feita nisso tudo aqui, porque aí desse fato, nesse paradigma seria fato que a vontade de Deus seria o mal, mas não é o que está sendo desenhado aqui, tá? Inclusive porque tudo aqui ainda é muito bom, mesmo a existência da árvore do conhecimento do bem e do mal.
E, inclusive, porque aqui essa árvore ela está dentro do próprio Éden, né? Dentro daquilo que é o próprio paraíso, né? Então não tem como dizer que isso aqui é mal, né? Mal vai ser o que vai acontecer daqui a pouquinho. E aí a Bíblia continua no verso 10 do capítulo 2, dizendo: E saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, que é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, que é o que circunda a terra de Cuxi. O terceiro rio é o rio Tigre, que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou-o no jardim para o cultivar e guardar, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O texto começa a colocar um pouco dessa análise meio geográfica do Éden, que inclusive tem implicações bem malucas, né? Especialmente a referência ao rio Tigre, à Assíria e ao Eufrates, né? Que aparentemente pertencem à geografia do mundo tal qual ele é hoje, né? Essas regiões aqui, Pison, Avilá, onde tem lá a pedra de ônix, o bidélio, Gion, terra de Cuxi, já são um pouco mais, né? Inclusive tem toda uma tese aqui de que isso tudo aqui é mito, né? E aí a gente nem vai entrar nessa discussão, pelo amor de Deus. Discussão gigantesca. Mas seja como for, é interessante que a linguagem já faça inclusive referência à Síria, né? Que aí já está bem dentro da história da queda mesmo, ainda que aqui a história da queda ainda não exista, né? E aí os versos 15 a 17, eles já dão um tom ainda um pouco mais profundo na direção do mal, da teologia do mal, né? Olha o que diz o texto, né? Que Deus tomou o homem e colocou ele no jardim para fazer 2 coisas: cultivar e guardar. E aí a ideia é que se o homem tinha que guardar o jardim, já existe aqui o primeiro indício de perigo rondando o jardim, né? Que talvez aí nesse caso, e claro, essas leituras já são bem contextualizadas naquilo que a gente conhece do posterior da história, né? Então, talvez, inclusive, esse guardar desse perigo, inclusive, já está evocando um pouco o conhecimento do bem e do mal. Já existe alguém ou algo que já comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e que daqui a pouco oferece perigo contra o qual o jardim precisa ser guardado, né? Óbvio. Isso aqui já está bem contextualizado naquilo que a gente sabe que vai acontecer, né? Mas a ideia do guardar aqui, ela evoca de fato um alerta, ela evoca de fato um cuidado que se tem que ter, né? E aí Deus dá a ordem: olha, você vai comer livremente de toda a árvore do jardim. É bem interessante, inclusive, né? A referência à liberdade desse negócio todo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então a liberdade existe, ainda que ela tem limites. O limite da liberdade representa a vontade de Deus. Ainda assim, Deus permite, entre aspas, não no sentido de concordar, mas no sentido de fato de deixar você fazer, se de fato você quiser fazer algo que é mal e que é errado, ainda que ele já alerte de antemão que isso terá consequências em algo que se chama morte, e que Adão e Eva, que nem conhecem, inclusive a Eva nem está aqui ainda, aparentemente, na narrativa, né? Quer dizer, na narrativa de fato não está. Então, enfim, se ela ficou sabendo disso aqui depois, porque Adão contou para ela, ou Deus depois reenfatizou as coisas para daqui a pouco ela poder bater um papo lá com a serpente, são discussões que vão além do texto, porque elas são discussões de como que foi a realidade. O texto, naturalmente, é uma narrativa simples, é uma narrativa, inclusive, que precisa ser resumida, óbvio, né? Porque senão nem caberia no mundo a descrição da criação do mundo e como que o homem veio a existir e tudo mais. Então aqui o fato é que existe liberdade. A liberdade tem limite, mas mesmo no limite da liberdade, Deus permite que você o ultrapasse, ainda que ele já te alerta que vai haver uma consequência de morte. Então, o que acontece?
Como que Adão pode ter percebido a referência à morte ou ao perigo que o jardim rondava em função dele precisar ser guardado, ou mesmo ao que seria uma árvore do conhecimento do bem e do mal, sem que o mal ainda existisse na experiência de Adão, indica inclusive que é muito provável que Deus comunica essas coisas para Adão, explica essas coisas para Adão, inclusive de forma muito mais ampla e mais extensa do que o texto aqui narra, tá bom? Ainda que, naturalmente, seja extremamente complicado você começar a pressupor coisas nessa direção, tipo, né, a real relação entre Deus e Adão aqui nesse momento e qual a noção que Adão poderia ter antes de experimentar o conhecimento do bem e do mal e o perigo que o jardim estava correndo e antes de comer da fruta proibida e de morrer. Ele de fato só vai ter noção real disso tudo a hora que ele come, desobedece e vê a desgraça toda e morre. Aí de fato ele diz, era isso que Deus estava querendo dizer, né? Deus já avisou de antemão. Agora, para Deus também fazer isso com justiça, a ideia é que ele tenha explicado de forma suficiente, conseguido comunicar que existe uma gravidade no que ele está dizendo aqui para Adão, ainda que Adão ainda não tivesse muita noção do que essas coisas significariam na prática, né? Então é tudo muito maluco se você for parar para pensar. E aí tem todo um discurso aí da criação da mulher, né, que a gente não vai pular. Tenho a tendência de pular, mas não vou pular, porque ela vai ser extremamente importante, né, na questão do mal ali, da teologia do mal, em Gênesis 3. Aí, a partir do verso 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Inclusive, esse é um ponto muito legal. A única coisa que a Bíblia diz claramente que não era boa no contexto de Gênesis 1 e 2 era o homem estar sem mulher. Que tipo de implicação isso tem em relação à existência, né? Tanto do Adão quanto de cada homem em particular, e em relação às questões de sentimento, sexualidade, filhos e família e tudo mais, e inclusive porque daqui a pouco essa mulher é que vai se tornar o veículo do mal, né? Mas não era bom que ele ficasse sem ela. Então você percebe que a discussão é muito interessante, né? Então a gente pode inclusive transformar essa frase negativa numa frase positiva. E disse mais Deus, é muito bom que o homem tenha uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Não é bom que não tenha, é bom que tenha, né? Essa aqui é a verdade. E aí, havendo Deus formado da terra todos os animais e as aves e etc., ele chamou esses animais, essas aves todas, para ver como o homem chamaria os animais, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então Deus já dá um trabalho criativo para o homem que tem a ver com linguagem, né? Com nomear, com dar ordem, com dar sentido, com ver com que nome que Deus, que o homem ia dar. E aí deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos. Aqui é o primeiro contato do homem com o animal selvático, né? Eles estão mais distantes, então é primeiro os domésticos, depois é as aves, depois é os animais da selva. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse, né, idônea e tal. Então Deus fez cair um pesado sono sobre o homem. Primeira imagem de sono na Bíblia, né? Depois a morte vai ser conectada à imagem do sono, né? Aqui, naturalmente, ainda é o sono natural. Até aqui, aparentemente, ele não tinha dormido ainda e Deus fez cair um sono sobre ele. Aparentemente, inclusive, talvez demonstrando que a existência do homem era um pouco diferente do que é hoje, né? Nesse contexto todo de cansaço, de ter que descansar e tal. Então, aparentemente, isso não era tão natural e não acontecia da mesma forma como é hoje. Então, Deus teve que botar sono nesse homem para ele dormir, né? Porque senão nem dormia, né? Deus deu uma injeção nele aí de anestesia, né, e fez ele dormir, adormeceu, pegou uma costela, fechou o lugar com carne, e a costela que ele tomara ao homem transformou na mulher, e disse o homem, né, quando ele acordou, né, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher e tornar-se os dois uma só carne.
Não fica muito claro, né, como que Adão descobriu que ela tinha sido tirada dele, é osso do osso, carne da carne, talvez inclusive aqui a ideia é que Deus vai e explica: ô Adão, acorda aí. Ô senhor, o que está acontecendo? Não, é o seguinte, eu fiz cair um sono sobre você, arranquei uma costela sua, e dá uma olhadinha ali para a direita. E o cara olha aquela gata, meu Deus do céu, uau, né? E aí faz-se referência a deixar pai e mãe, que inclusive Adão e Eva, que eles iam entender que é pai e mãe, né? O texto naturalmente está escrito numa perspectiva de desenvolvimentos posteriores, né? Mas enfim, mas o fato é que porque Deus fez homem e mulher lá, é que depois você deixa seu pai e sua mãe para ficar com a sua mulher e os dois se tornam uma só carne, e aí toda a indicação da sexualidade, e um e o outro estavam nu, o homem e a sua mulher, e eles não tinham vergonha, né? Era um casal sem vergonha, na acepção mais bonita da palavra, né? Um casal livre, um casal limpo, um casal com uma experiência extraordinária, né? De ser criado por Deus dessa forma extraordinária, né? Aí, inclusive, tem toda a dinâmica do texto hebraico, que é fantástica, né? Deus te arranca o homem da terra, mas ele faz a mulher, né? Tem um pouco dessa linguagem por detrás dos verbos ali, da criação. Então é como assim, né? O Deus arranca o homem da terra como quem arranca um dente de uma boca, mas a mulher ele modela mesmo, né? É uma coisa linda, né? Inclusive o texto escrito da perspectiva masculina, será que é isso? Ou é da perspectiva divina, que é idêntica à masculina? Enfim, zilhões de questões, né? E etc. E aí tá tudo muito bom, tudo muito legal. A única coisa que não era boa nessa história era o homem estar sozinho, agora não tá mais sozinho. Louvado seja Deus, uma só carne, bola para dentro e tudo mais. E aí, eis que entra a treta, né? E aí a treta da treta. Mas, aí já entra um mas aí para colocar um porém na história, e vai se evocar a ideia da serpente, né? Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos, deixa-se claro que ela é um animal da selva, não é doméstico, e etc., que o Senhor Deus tinha feito, e ela chega lá e ela diz à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Interessante, né, que Deus deixa tudo, só não deixa uma coisa. Para a serpente, Deus não deixa nada. Deus não deixou comer nada? Aí a mulher bate papo: não, você entendeu errado, animal, literal, né, a serpente. O diabo, o animal, você entendeu errado. Do fruto das árvores do jardim a gente pode comer à vontade. Olha que liberdade maravilhosa nós temos, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos para dar entendimento, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, perceberam que estavam nus, coseram para si folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Bom, a treta é gigantesca, né? A partir desse papo todo aí entre a serpente e a mulher, começam a surgir algumas coisas bem interessantes. E aí fica milhões de discussões, né? Eva não sabia o que Deus tinha dito. Eva tinha esquecido o que Deus disse e colocou uns acréscimos aí, tipo, não pode tocar no fruto, que não está dito, né, pelo menos lá para Adão. Adão que contou errado para Eva. Então Adão e Eva já negligenciaram um pouco a palavra de Deus. É exatamente isso, ou, na verdade, as instruções que Deus tinha dado em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal estavam além do que o texto disse no capítulo 2. O capítulo 2 diz que não era para comer, mas Deus também tinha dito que não era para tocar, não era para comer, não era tal, porque ia morrer. Explicou um pouco mais do que o texto diz. As duas leituras são possíveis, tá? Entretanto, seja como for, o fato é que esse animal selvático fala,
também aparentemente isso aqui não chama a atenção negativamente, porque aparentemente essa história ela é tão resumida que parece que ela aconteceu tudo de uma vez, né? Não tem muito tempo. Tipo assim, os seres humanos ficaram convivendo com os animais zilhões de anos, até que uma apareceu e falou. Isso chamaria atenção, né? Agora, se você acabou de ser criado e vem uma cobra falar com você, a cobra fala, né? Enfim, inclusive os ateus, esse pessoal todo, tira sarro total disso aqui, né? Inclusive isso aqui é tipo os anti-adventistas que tiram sarro da Ellen White dizendo que Enoch tá na lua, não sei o que. Os ateus tratam esse texto mais ou menos da mesma forma, tá? Só para ficar a dica aí aos críticos da Ellen White. Mas enfim, né? Cada coisa no seu lugar, e aqui o que a gente está tratando é Gênesis, né? E aí o que fica implícito aqui, o que fica explícito aqui, é que existe um animal da selva com características pessoais, de personalidade, porque ele fala, ele raciocina, ele argumenta, ele contra-argumenta, e ele usa o que Deus diz, ou ele pretende evocar a discussão do que Deus diz, para concluir o exato oposto do que Deus tinha falado, né? E aí, para conduzir o casal a desobedecer, a fazer exatamente o que Deus tinha dito para não fazer. E o argumento é bem inconsistente, conquanto seja muito interessante, porque ele pinta Deus como um mentiroso e depois ele diz: você não quer ser como ele? Come essa fruta. Veja bem, se Deus fosse um mentiroso, tipo um Deus calvinista, ele seria mau, né? Então não teria vontade nenhuma de ser como ele. Então a ideia de querer ser como Deus pressupõe que eu entendo que Deus é bom. Mas se você está dizendo que ele é mau, fica meio complicado. E você percebe que existe uma profunda contradição entre Deus e a serpente, né? A serpente fala o exato oposto. Inclusive, aqui fica um pouco mais claro contra o que ou contra quem o jardim tinha que ser guardado, ou em que implicaria mais cedo ou mais tarde a tentação e a própria queda em torno do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que tornaria a mulher e o homem cativos de uma perspectiva que aparentemente é desejável, é agradável, é interessante e etc., mas que ao final reduz o ser humano a uma condição miserável de vergonha, de nudez, e aí toda a implicação de doutrina de depravação total, inclusive, né? A queda faz do homem esse ser que quer se esconder de Deus, que inclusive é a continuação do texto, e aí vamos ler lá. Aí quando eles ouviram, né, no verso 8, a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, eles se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher por entre as árvores, e chamou o Senhor Deus ao homem, e ele perguntou: onde estás? Né? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo, me escondi. Perguntou Deus: quem te fez saber que você estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Percebe que Deus pergunta quem fez isso. E a dinâmica vai fluir até chegar na serpente, né? Sem tirar a culpa de Eva, sem tirar a culpa de Adão, a responsável é a serpente. Então Deus diz à serpente, visto que ela fez isso, ela é maldita entre todos os animais domésticos e entre os animais da selva. E ela vai rastejar sobre o seu ventre, comerás pó todo dia da sua vida. Inclusive a indicação aparentemente indica que antes a serpente era de uma natureza diferente. Inclusive alguns dizem celeste, né, que a serpente voava. Talvez é disso aí que surge o ditado popular que Deus não dá asa à cobra, né? Que depois dessa situação toda a serpente vira esse ser rastejante aí, e vai ter inimigos, e que naturalmente também, né, é uma imagem bem complicada, né, que aparentemente conecta o diabo, que vai ficar claro na Bíblia que é a serpente,
ao mundo natural mesmo, né? O mundo natural do bicho, né? O que o bicho tem a ver com isso, né? O bicho foi usado aí para ser o símbolo do diabo, e aí vai haver uma inimizade entre a serpente e a mulher, a descendente da mulher, a descendente da serpente, a descendência da mulher e a descendência da serpente, e o descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente, ainda que a serpente vai ferir o seu calcanhar, né? E aí existe um pouco da ideia disso aqui é um proto-evangelho, um pouco da ideia de que Cristo iria ser ferido, ele iria tombar nesse embate com a serpente, mas inclusive, nessa própria queda da sua própria morte, ia esmagar, né, na sua ressurreição e no seu retorno, iria esmagar a cabeça da serpente, né? Então também o texto tem um simbolismo fantástico que mais cedo ou mais tarde vai amadurecer na literatura apocalíptica, onde o monstro, não sei o que, aí o filho do homem vem e coloca o tribunal e resolve o problema. Então é tudo muito legal, muito interessante. Entretanto, aí começam as tretas, né, do mal, né? E aí Deus disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, o que inclusive indica que antes ela ficaria grávida, porque eles iriam se multiplicar, mas não ia ter essa dor, né? Não ia ser esse estresse todo. E em meio a dores ela dará à luz a filho, o desejo será para o teu marido, ele te governará, que inclusive é umas coisas muito interessantes, né? Então sofrimento, dor e um desejo que te escraviza a uma outra pessoa são maus, né? Inclusive o próprio desejo sexual aqui no caso, né? Que inclusive que antes desse contexto era muito bom, era maravilhoso, era uma só carne, era uma coisa harmônica, né? Puramente prazerosa, que agora envolve dor, envolve sofrimento, envolve a gravidez que também tem um sofrimento. Que inclusive aqui evoca-se as feridas emocionais, psicológicas, sentimentais das pessoas, sexuais, estupro, ou mesmo a mulher perder a virgindade, uma coisa que dói, e se você não tiver um carinho, mesmo tendo, às vezes dói também. É claro, também tem umas questões assim, que tem algumas mulheres que são um pouco diferentes em relação a isso. Mas o fato é que, de uma forma meio geral, os sentimentos, a sexualidade, etc., elas estão envolvidas em um monte de dor, e tem sofrimento, e tem essa coisa da gente desejar o outro, e a gente se escravizar pelo outro, e o outro fazer mal pra gente, o outro governar a gente, essa coisa das relações que são relações doentias de poder, onde um gosta mais do outro, e não sei o que, zilhões de tretas humanas aqui estão implícitas na ideia. E o homem, já que ele atendeu à voz da mulher e comeu da árvore que Deus ordenou que não comesse, agora a terra vai ser maldita por sua causa, e você em fadiga obterá o sustento e tudo mais, e ela produzirá cardos e abrolhos, você comerá a erva do campo, que antes comia fruta, né? E tal, e aí do suor do seu rosto comerá o teu pão até que tornes a terras, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então aí a ideia do cansaço, da fadiga, da improdutividade ou da dificuldade de produzir, do suor do rosto e da morte, né? Então você vê que tudo isso acontece agora no mal, né? na experiência prática do mal. Sofrimento, dor, um desejo que te faz ser governado por outra pessoa, fadiga, cansaço, cardos e abrolhos, suor e até que morra, né? Basicamente é isso. E aí deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. Ele dá nome ainda aos animais, inclusive a ela, né? Por ser a mãe de todos os seres humanos, e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e Eva e sua mulher, e os vestiu. Pouco da ideia de que houve ali um sacrifício, daí que vai surgir toda a prática de fé sacrificial da parte dos patriarcas, tipo Abraão, tipo Jó, tipo, enfim, etc. Como que essa teoria toda foi ensinada por Adão aos seus filhos, né, depois, e eles entenderam, e aí tem toda a história de Caim e Abel, que vai ser o próximo capítulo que a gente não vai ler. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do qual fora formado, e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Existe um monte de discussão sobre as traduções desse verso, especialmente do 22, essa coisa de que o homem é um conhecedor do bem e do mal, como Deus.
E como é que tudo isso aí funciona ou não funciona, seja como for, a ideia que evoca-se aqui é a ideia da experiência do homem que de fato agora vai ser expulso do jardim, não vai comer do fruto da árvore da vida, e está agora ali colocado um anjo e tudo mais no caminho da árvore da vida para que o homem não seja um pecador imortal, né? E aí existe toda uma ideia de que aqui estão estabelecidas as bases da teologia do mal, né? Pelo menos em grande medida. Então existe Deus que concede liberdade, existe uma serpente que mal entende, mal aplica, mal usa o que Deus concede como liberdade para seduzir, e ele diz o exato oposto ao final do argumento do que Deus. Ele supõe que Deus é um mentiroso e ainda assim faz você querer ser como ele, e no final você se torna como ele diabo, ele serpente, e não ele Deus, né? Pelo menos agora o homem está envolvido numa experiência do mal que já era aparentemente previamente conhecida por Deus, porque aparentemente essa serpente já tinha a experiência do mal prévia, até por isso ela cumpre o papel do tentador aqui. Então Deus já tinha a experiência do mal no céu, agora o homem vai ter a experiência do mal na terra, por isso o homem se torna como Deus, que tem a experiência do mal, né? E agora Deus convive com essa serpente que vai lá na cara dele e diz que ele é injusto, tipo no caso de Jó, daqui a pouco, né? Com os desdobramentos dessa história aqui, e agora o homem convive com essa serpente também, e tá aí, ó, para arrebentar, para matar, para destruir. Daqui a pouco Adão e Eva vai ter 2 filhos, um já vai matar o outro, e etc. E aí a treta infinita, gigantesca, que dura até hoje, né? E que só vai ser resolvida no contexto da morte e ressurreição de Cristo, que vai contextualizar a vinda do reino escatológico na última instância, na segunda vinda de Cristo, em torno da qual vai existir o julgamento final, começando do juízo investigativo até o juízo executivo, onde pecado e pecadores deixarão de existir, tá? Então o que existe aqui? Existe antagonismo entre Deus e o diabo. Existe Deus falando uma coisa e o diabo falando outra. Não existe nenhuma ideia em Gênesis do tipo que Deus queria que assim fosse, que Deus planejou para que assim fosse, que na verdade a serpente só estava cumprindo o decreto e a vontade de Deus, que Adão e Eva só estavam cumprindo o decreto e a vontade de Deus, que não existe liberdade, que todo mundo só tem que fazer o que Deus decretou que seria feito. Até porque isso esvaziaria toda a dinâmica, primeiro, de que Deus é bom, de que a criação é boa, de que o fruto do conhecimento do bem e do mal não deveria ou não poderia, né, ser comido. Isso aqui se tornaria a hipocrisia da hipocrisia, a mentira da mentira, o teatro do teatro, que inclusive é pior do que a visão dos ateus, que isso aqui é puro mito. A visão calvinista ela consegue ser pior do que a visão dos ateus em relação ao texto, né? E em relação às suas implicações. Desta forma, entendo que aqui fica bastante claro, né? A dor, o sofrimento, a morte, como fruto do pecado, que é contra a vontade de Deus, que é a desobediência ao que Deus manda fazer, que é fazer exatamente o oposto do que Deus mandou fazer, e tudo mais, tá bom? Então, basicamente é isso, creio que me dou por satisfeito aí em relação a esta questão. Naturalmente, a gente está fazendo uma leitura resumida, uma leitura simples, isso aqui poderia se tornar um negócio gigantesco, como de fato o estudo desse texto aqui, desses 3 capítulos, é absolutamente gigantesco, mas acho que a gente já está justificado de forma suficiente para rejeitar por completo qualquer visão calvinista desse texto, a não ser que a gente queira admitir que Deus é o hipócrita do hipócrita, o mentiroso do mentiroso, o falso do falso, que diz que existe o mal, que é o diabo que faz, mas que no fim é ele mesmo que faz, porque é ele que decreta, é ele que decide, é ele que escolhe, é ele que determinou tudo como seria a ser, aliás, tudo como viria a ser, e nada poderia ser diferente, tá bom? Então essa história ela tem implicações inclusive para absolutamente tudo o que acontece depois dela, né? É em função da queda de Lúcifer, que contextualiza a tentação e a queda de Adão e Eva, que agora toda a história do pecado e do mal vai se tornar a história humana, e aí a Bíblia vai contar essa história.
Beleza? E naturalmente sempre da perspectiva daquele descendente da mulher, daquele que inclusive é o próprio Criador, lá em Gênesis 1, que é aquele que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, que agora viria como homem para redimir o homem dos seus pecados. E aí é toda a história, né, do Senhor Jesus Cristo, que vai ser profetizado no Antigo Testamento, vai vir na época em que veio, e aí o Novo Testamento vai contar a história, né? E para que ao final de todo esse processo, lá em Gênesis 21 e 22, nós tenhamos o Éden restaurado, inclusive a árvore da vida, inclusive tudo isso que o texto diz, e é, inclusive lá o Apocalipse vai deixar claro que a antiga serpente é quem? É o diabo, é Satanás, e aí fica um pouco desse quadro aí em relação à questão como um todo, beleza? Então a partir do vídeo que vem a gente se aprofunda um pouquinho no Antigo Testamento em relação a esta questão, tem 1 milhão de coisas interessantes a esse respeito, a relação entre Deus e os espíritos maus, a relação entre Deus e o censo, e foi Deus que mandou fazer o censo, ou foi o diabo, não tem diferença entre um e o outro, e como é que é e como é que não é, e se a soberania de Deus implica que Deus de fato é o autor do mal, é o criador do mal, deseja o mal, e aquela coisa assim de que Deus faz o mal no Antigo Testamento, Deus manda matar as criancinhas, os velhinhos, e os cananeus, e sei lá mais o que. Então tem zilhões de materiais pra gente pensar um pouco a esse respeito. Depois a gente vai falar de Novo Testamento, e aí a gente pode fechar a nossa discussão sobre a doutrina do mal e passar na próxima fase da série a doutrina da depravação total. Beleza? Até o próximo vídeo então, se Deus quiser. Um abraço.